Bem-vindos à narrativa de hoje. Vamos falar sobre A Sombra e a Escuridão. Uma história real, que virou livro e depois veio a virar filme. Mas antes de contar para vocês, vamos falar do protagonista, que viveu toda essa história. Estamos falando de John Henry Patterson, conhecido como John Patterson. Nasceu na Irlanda, em 10 de novembro de 1867, e veio a falecer no dia 18 de junho de 1947, em Los Angeles, Califórnia. Filho de um pai protestante e uma mãe católica, o jovem Patterson se juntou ao exército britânico aos 17 anos, subiu rapidamente na hierarquia e alcançou o posto de tenente-coronel na Essex Yeomanry, renunciou à sua comissão em 1911. Mas Patterson tinha outros dons, como caçador, sionista e também escritor. Pois bem, vamos à história. Em 1898, Patterson foi encarregado pela Companhia Britânica da África Oriental de supervisionar a construção de uma ponte ferroviária sobre o rio Tsavo, no Quênia, Uganda, onde chegou em março daquele ano. Mas logo no início dos trabalhos, foram interrompidos de uma maneira rude e assustadora. 2 leões, vorazes e insaciáveis comedores de homens, entraram em cena, e por mais de 9 meses travaram uma guerra intermitente contra os construtores, e todos aqueles ligados à ferrovia, nas proximidades de Tsavo. Isso culminou em um perfeito reinado de terror, em dezembro de 1898, quando eles conseguiram levar os trabalhadores da ferrovia a uma paralisação completa, por cerca de 3 semanas. No início, os leões nem sempre foram bem-sucedidos em pegar suas vítimas, mas passaram a enfrentar qualquer perigo, para a obtenção de seu alimento favorito. Seus métodos tornaram-se tão misteriosos, e sua espreita e ataque tão bem cronometrados, e tão certos do sucesso, que os trabalhadores acreditavam firmemente que não eram animais de verdade, mas sim demônios em forma de leão. Muitas vezes era inútil tentar matá-los. Eles estavam totalmente convencidos de que os espíritos revoltados partiram de 2 chefes indígenas que tomaram aquelas formas, a fim de protestar contra a estrada de ferro que estava sendo construída em seu país. E decidiram parar o seu progresso para vingar o insulto, assim, demonstrado por ela. Apesar da construção de barreiras de espinhos em torno dos acampamentos, fogueiras durante a noite, e toque de recolher, os ataques aumentaram, ao ponto em que a construção da ponte finalmente cessou, devido a uma partida em massa dos trabalhadores da obra, com medo dos leões. Junto com as consequências financeiras, óbvias da paralisação, Patterson também enfrentou o desafio de manter sua autoridade e segurança pessoal contra os trabalhadores, cada vez mais hostis e supersticiosos, muitos dos quais estavam convencidos de que os leões eram, de fato, espíritos maus, que vinham para punir aqueles que trabalhavam em Tsavo, e que ele era a causa do infortúnio, porque o início dos ataques tinha coincidido com a sua chegada. O comportamento dos leões assassinos foi considerado incomum, visto que eles atacavam sempre em dupla, e de forma estratégica e coordenada. Acreditam-se que eles foram responsáveis por cerca de 140 mortes, embora o número real ainda seja incerto, devido à falta de registros precisos na época. Os registros oficiais da ferroviária atribuem apenas 28 mortes de trabalhadores aos leões, mas eles também foram responsáveis por dizimar um número significativo da população local, dos quais nenhum registro oficial foi mantido. Várias teorias tenham sido propostas para explicar o comportamento dos leões comedores de homens, desde a baixa população de animais da cadeia alimentar, devido a doenças. Acreditam-se também que a principal causa foram o número de corpos abandonados, devido à rota de tráfico negreiro na região. Patterson relatou ter visto considerável número de casos de insepulto de restos humanos e túmulos abertos na área, e acreditam-se que os leões se adaptaram a esta fonte prontamente disponível, e eventualmente, consideraram os seres humanos seu principal alimento. Com sua reputação, subsistência e segurança em jogo, Patterson, um caçador experiente de seu serviço militar na Índia, realizou um amplo esforço para enfrentar a crise, e depois de meses de tentativas, ele finalmente matou o primeiro leão, na noite de 9 de dezembro de 1898, e matou o segundo, na manhã de 29 de dezembro, escapando por pouco da morte durante a caçada. Os leões eram machos maneles, sem juba, como muitos outros na área de Tsavo, mas ambos eram anormalmente grandes.
Cada leão tinha mais de 3 metros de comprimento, do focinho à ponta da cauda, e foram necessários 8 homens, para carregá-los de volta ao acampamento. Patterson foi imediatamente declarado um herói pelos trabalhadores, e pelas populações locais, e a notícia do ocorrido rapidamente se espalhou por toda a parte, como evidenciado pelos telegramas posteriores de felicitações que recebeu. A história do incidente foi mencionada, na Câmara dos Lordes no Parlamento Britânico, pelo então primeiro-ministro Lord Salisbury. Com a ameaça dos leões assassinos finalmente eliminada, os trabalhadores finalmente retornaram a Tsavo, e a ponte ferroviária foi concluída em fevereiro de 1899. A história ficou tão famosa que em 1996, virou filme, A Sombra e a Escuridão, com Michael Douglas e Val Kilmer. O filme foi baseado no livro, escrito por John Henry Patterson, com o nome de Os Comedores de Homens de Tsavo. E assim chegamos ao fim da narrativa de hoje. Quer acompanhar mais histórias como essa? Então se inscreva no canal, deixe o like, e ative o sininho das notificações, para ser avisado sempre que sair uma história nova.